Nós temos diversos sistemas estruturais, né? Quais são os sistemas estruturais mais utilizados? Quais são os sistemas estruturais mais utilizados? Nós temos diversos. Vamos lembrar? Os principais são concreto armado, certo? E o concreto armado, para a gente lembrar, tá? O concreto armado, ele existe no Brasil há mais ou menos 100 anos. No mundo, há menos de 200 anos. Só para lembrar um pouco da histórico aqui do concreto armado, né? Ou betão armado aí, português de Portugal, tá? Então, esse é um ponto fundamental. Qual outro sistema? Esse, sem dúvida, é 80% das obras do Brasil, né? Em quantidade são nesse sistema. Nós temos a alvenaria estrutural, que é, sem dúvida nenhuma, dos sistemas o mais que existe há mais tempo, então passou por esse período de aprovação do tempo, tá? Alvenaria estrutural. Nós temos parede de concreto moldado em loco, nós temos pré-fabricado ou pré-moldados, né? Temos as estruturas metálicas. Aqui entra as estruturas mistas de aço e concreto, steel frame, por exemplo, e a estrutura metálica propriamente dita, né? Pilar, viga, enfim. Nós temos os outros sistemas, o wood frame, por exemplo, que é pouquíssimo utilizado no Brasil, mas nós temos obra de wood frame no Brasil. Tem alguns aqui que o pessoal tem usado um pouco, né? Que são sistemas em EPS, certo? Sistemas em EPS, vale a pena ressaltar que ele não tem norma para dimensionamento. Pelo menos não tem norma nacional, tá? Então não dá financiamento, esse tipo de coisa. Tem que tomar cuidado com isso. Tá, esses são os principais sistemas no Brasil. Aqui dentro, vamos colocar um também, o concreto protendido, né? Entra aqui nesse sistema também. Esses são os mais utilizados dos sistemas estruturais. Inclusive, uma das vantagens aí de um projeto estrutural, de um bom projeto estrutural, é justamente a escolha adequada desse sistema estrutural, né? Beleza. Então, não tem norma para dimensionamento. Qual a diferença entre eles? Vamos lembrar? Já que escolher o melhor sistema faz muita diferença, não adianta nada eu estar tentando dar a melhor solução, a solução mais econômica no meu projeto e achar que a melhor solução é que tiver menos pilar. Mas eu já nem preciso de pilar, né? Eu tenho que passar por isso. As principais diferenças entre eles, para a gente não fazer uma coisa muito longa aqui, é o concreto armado é a estrutura reticulada, com vigas, pilares, lajes, né? Em concreto armado, aço e concreto. É o tipo de estrutura que vocês conhecem, né? Que a gente está cansado de ver no dia a dia. A alvenaria estrutural, ela, comparado ao concreto armado, né, ela dispensa
o uso de vigas e pilares. Né? Então, a laje é em concreto armado e assim vai. E, portanto, a alvenaria estrutural desses sistemas, desde que a arquitetura seja uma arquitetura compatível, uma arquitetura adequada, uma arquitetura que possibilite colher as vantagens da alvenaria estrutural, isso eu vou falar em outra live especificamente, mas eu vou te dizer que a maior parte das obras hoje em dia permite isso, né? Você dispensa o uso de pilar e gera uma economia total na obra de em torno de 30% a 40%. Tá? Porque uma das grandes vantagens aqui, comparado ao concreto armado da alvenaria estrutural, por exemplo, além de menor consumo de aço, menor consumo de forma, menor consumo de forma, vou até colocar aqui de forma e concreto, portanto, certo? Menor tempo de obra, já que eu faço tudo numa etapa só, a vedação e a estrutura, é bem menor o tempo de obra. Normalmente cerca de metade comparado ao concreto armado, tá? Então, tá vendo? Ó? Primeira coisa, das coisas que a gente tinha pensado, redução no consumo de material é muito menor. Então, eu diria que em torno de 70% a menos do consumo de aço. Como não tem pilar e não tem viga, uso de forma quase nenhum, vou ter só para laje, né? Não tem precisa de forma para alvenaria. Portanto, o consumo de concreto também é bem menor. Tempo de obra, bem menor. A gente está falando aqui, ó, redução do tempo de obra. Menor mão de obra. Se eu não tenho pilar, não tenho viga, não preciso de um carpinteiro especializado na obra, por exemplo. Preciso de um bloqueiro. E aí outro cara específico para montar a laje, que pode ser qualquer uma delas. E aí tem outros detalhes, da redução de revestimento, esse tipo de coisa. Mas é importante entender que para que eu escolha a alvenaria estrutural para a minha obra, eu preciso ter uma arquitetura compatível com isso. Eu preciso ter possibilidade de comprar o bloco estrutural próximo da obra. Né? Se estiver muito longe, aí não se torna a melhor vantagem. Tá? Lógico, você pode resolver isso, você pode criar uma fábrica de bloco. E compensa, mas é uma coisa que você tem que levar em consideração. E você tem que treinar essa mão de obra. É muito fácil fazer alvenaria estrutural, mas tem que treinar. Tá? E aí eu tenho outros. Por exemplo, parede de concreto moldado em loco. Esse sistema é o sistema que aí eu não tenho alvenaria, né? Eu tenho só forma de alumínio. Eu tenho a tela internamente. Eu tenho concreto autodensável e só. A grande sacada da parede de concreto moldado em loco, são paredes maciças concretadas no local de concreto. A grande pegada é velocidade. Esse sistema realmente possibilita uma velocidade bem maior do que todos os outros. Você consegue fazer uma laje por dia, por exemplo. Tá? Ciclos de um dia. Lógico que é um nível de industrialização grande. Para que ele seja vantajoso comparado aos demais, você precisa ter muita repetição, né? Porque o custo da forma é alto. Certo? E você tem que ter uma mão de obra muito bem qualificada para isso. Então tem que ter velocidade, tem que ter um concreto de qualidade, claro, um autodensável, e tem que ter repetição. A grande sacada aqui é repetição. Estou falando de pelo menos 500 repetições da mesma forma, para que esse sistema seja mais vantajoso comparado aos outros, né? Que a gente está falando até agora. Tem o pré-fabricado, né? A grande sacada do pré-fabricado é tempo de obra. Então eu consigo montar estruturas grandes, como galpões, shoppings, enfim, com
tempo de montagem, né? Então eu consigo realmente ter uma velocidade muito maior. A grande pegada do pré-fabricado é tempo. E por isso que normalmente a gente não faz uma casa, dá fazer dá, mas não é comum. Em pré-moldado, um edifício, são poucos edifícios que a gente tem, né? Que a gente tem problema de estabilidade também. Aí eu tenho aqui o concreto protendido. Normalmente eu vou protender as vigas e as lajes, né? Uma coisa ou outra. E a grande vantagem do ponto de grande pegada protendido é grandes vãos. E claro, eu posso ter na mesma edificação a mistura de mais de um sistema. Não precisa ser um único sistema, tá? Então, por exemplo, eu posso ter a minha casa toda em concreto armado e uma viga que ela tinha 15 metros de comprimento, a gente faz concreto protendido nela, né? A grande sacada aqui é vencer grandes vãos. A gente está falando de grandes vãos, está falando acima de 10 metros, né? Para a gente ter alguma referência. Dá para fazer em qualquer vão, estou falando quando torna-se realmente mais vantajoso. E aí eu tenho os outros, ó. Eu tenho estruturas metálicas, né? Também com grandes vãos e velocidade, o wood frame. Esses são os principais sistemas, só para a gente dar uma lembrada aqui rápida sobre isso.